Então vamos lá, a gente já está devidamente aquecido, então vamos começar a trabalhar a voz de peito. O que é a voz de peito? A voz de peito é a voz que tem a ressonância no peito. Quando a gente fala, a nossa voz ressoa no peito. Não só no peito, mas também no peito. O, fala aí, o, a, e. Você sente que vibra o peito, mas sente também que vibra a cabeça. O, a, e. Vibra também. Mas, quando vibra o peito, significa então que a ressonância peitoral está predominante. É importante a gente saber isso e saber que a origem de todas as notas, inclusive daquelas que não estão no peito, ou seja, voz de cabeça, voz mista, que são outros assuntos que a gente vai tratar no módulo seguinte, não neste módulo, tá? Se originam da voz de peito, ou seja, é a base de tudo. Então por isso é importante a gente trabalhar e firmar bem as posturas da voz de peito, para que a gente tenha as outras vozes que vão dar continuidade da nossa voz também muito bem posicionadas, para que a gente tenha uma voz única. A gente divide a questão da voz de peito, voz de cabeça e tal, e outras vozes, falsete, mas é uma voz só. Entendeu? A gente tem que tratar como se fosse uma voz só. Mas vamos nos ater agora principalmente à voz de peito, porque é a origem de tudo. Os exercícios para treinar a voz de peito são mais difíceis um pouco do que os exercícios que a gente treinou para o aquecimento. Entendeu? Então a gente vai poder usar esses exercícios trabalhando uma região mais aguda do que a gente vinha trabalhando nos exercícios de aquecimento, mas mantendo sempre essa sensação no peito. É isso que é importante a gente treinar. Não interessa a altura que você esteja. Se o peito está vibrando, é porque você está cantando na voz de peito. Se para de vibrar o peito, significa que a voz passou para outro registro. Tá? Ou está se misturando com a voz de cabeça, que é a voz mista, ou então está passando para a voz de cabeça. Parou de vibrar o peito, não é mais voz de peito. Tem como a gente estender a voz de peito para que ela se torne maior. Quanto maior, ela melhor. Mas existe um limite. Quando a gente começa a sentir essa diminuição da vibração peitoral, significa que a gente precisa usar algumas técnicas que inclusive a gente vai tratar neste módulo, na próxima aula, que é baixando a laringe, para poder fazer essas passagens da melhor maneira possível. Como é que a gente vai treinar? A gente pode treinar com todas as vogais que a gente possui no nosso alfabeto, em português, ou então também em outras línguas, não tem problema nenhum, tá? Mas são basicamente as mesmas. A, E, I, O, U, O, tá? Você sente a vibração no peito. Você tem alguns exercícios, como por exemplo, exercício de terça maior, que ele vai fazer. Tá? Todas essas notas que eu cantei estão no peito. Aqui começou a querer misturar, né? Mas eu ainda consigo manter essa voz como uma voz de peito. Ó. Tudo isso aqui é voz de peito. No, 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 no. 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 No, no, no,
Olha só como é grande a voz de peito. Eu cantei do Sol até o Sol sustenido, só que uma oitava acima disso ainda. Isso tudo é voz de peito. A minha voz de peito, né? Vamos deixar claro. Essa é a minha voz de peito para a minha voz. Se você é barítono, ou seja, tem a voz mais grave, você pode imaginar sempre um tom e meio para baixo aí em relação a mim. Então, se eu cantei um Sol sustenido, você pode cantar um Mi de peito. Daí para frente você vai começar a entrar num outro registro, na voz mista. Para as contraltos, mais ou menos igual o barítono. Dá para cantar um Mi com voz de peito. Uma oitava acima, né? Então... dá pra cantar isso aí de peito, tá? Tem que ter técnica, né? A gente tá treinando exatamente isso. Agora, como que é essa técnica? Você tem que lembrar da postura da aula 2. Todas aquelas posturas, tá? Que vão facilitar você projetar a sua voz. Você tem que imaginar que você está bocejando o som. Mesmo as mulheres cantando nessa altura, uma oitava acima, obviamente, tem que lembrar dessa sensação do bocejo, tá? De postura de mandíbula, de postura de bocejo, de palato mole, tudo isso. Isso faz parte do treino, você tem que treinar com aquelas posturas. Não adianta fazer os exercícios cantando de qualquer jeito. Não, as posturas vão te facilitar a projeção da voz dessa maneira, tá? Para sopranos, a mesma coisa. Se eu canto esse Sol sustenido de peito, você vai também cantar esse Sol sustenido de peito uma oitava acima, tá? Isso grosso modo. Obviamente existem algumas variações, mas essas variações são individuais. E aí, por isso que eu ofereço a questão dos vídeos para que você me mande, para que a gente tenha esse feedback e essa resposta em relação a como você canta e o que pode ser melhorado, tá? Por isso eu ofereço essa questão, porque isso realmente vai fazer a diferença no seu treino. Tá? Mas basicamente o importante é você pensar nessa sensação de vibração peitoral e as posturas que você tem que ter para poder treinar essa voz inteira, mantendo sempre a mesma sensação de vibração peitoral. Então tem que ficar marcado para você na hora da sensação, na hora do treino, é essa sensação de vibração peitoral enquanto você produz as notas. Você pode ver aqui que eu cantei do Sol, Sol, passando pelo Sol, 2, indo até o Sol 3, eu fui até o Sol sustenido 3. Tá? Então aí deu 2 oitavas. E mais um semitom. Tá? Isso tudo de voz de peito. Então é importante demais você manter essa linearidade. Quanto mais agudo vai ficando, lembra, mais apoio no diafragma você tem que ir dando. Agora, como que é esse apoio? Ele é diretamente proporcional à altura que você está cantando. Não adianta também você fazer muita força no apoio, porque senão a coluna de ar que você vai mandar para cantar essa nota um pouco mais alta, eu estou falando principalmente dessas regiões mais agudas da voz de peito também. Tá? Você vai mandar uma coluna de ar muito forte e isso não vai ser bom, não vai ser saudável para a produção do som e até um cansaço maior pode ocorrer. Então é muito importante você ter essas posturas muito bem definidas da respiração, porque você já fez esse treinamento antes, então você já sabe como é que tem que fazer, a postura do diafragma, tá, para que você apoie o som, e eu estou falando dessas notas mais agudas aqui, perto da região de passagem de registro, que é da voz de peito para a voz mista. Você respira corretamente, apoia o diafragma, não tensiona o pescoço de maneira nenhuma, tá? Nenhuma força pode acontecer aqui, ou seja, se você está chegando nas notas altas e está sentindo uma sensação de aperto, uma sensação de tensão no pescoço, aparecendo muito esse músculo grande que a gente tem aqui que chama esternocleidomastoide, por exemplo, ou então fazendo um vinco muito grande aqui, nessa região aqui que é da laringe com a traqueia, isso tudo significa que você está fazendo força. Nunca faça força no pescoço. Ouve bem o que eu vou falar, vou repetir. Nunca faça força no pescoço. Se você está fazendo força no pescoço, significa que você está jogando uma tensão no lugar errado. O que eu tenho que fazer para tirar essa força no pescoço, então, André? Eu preciso relaxar primeiro, tá? E lembrar que eu tenho um apoio aqui embaixo, transferindo essa força daqui para baixo, para o apoio respiratório, tá? Lembra do diafragma, lá embaixo. Nas regiões médias, por exemplo, tranquilo, você não precisa fazer força aqui, é mais fácil não fazer força. E assim para baixo mais ainda.
Não bote força para fazer. Não é o momento agora. Agora você precisa colocar a voz lá atrás, lá no palato mole, lembrando daquelas posturas da aula 2. Para que é que eu levanto o palato mole? Justamente para jogar o som da voz lá no palato mole. Importante é fazer isso de maneira leve. Não bote força para achar esses pontos. Lembra das posturas, assiste de novo as aulas, tanto da postura quanto da respiração, que são as aulas 2 e 3, para você se lembrar como é que é a postura, e aí você vai sentir o som batendo lá atrás no palato mole. Tá? Mo. Não é mo. Ou então mo. Não estou botando muita força. Pensa leve. As pessoas têm mania de achar que para cantar você precisa botar força. Precisa gritar. Não existe isso. Ao longo do tempo você vai ver que quanto mais leve você conseguir cantar, melhor você vai cantar, por mais tempo você vai cantar, mais interpretação você vai conseguir botar. Tá? Ah, mas quer dizer então que eu nunca vou botar volume na minha voz? Eu não falei de volume, eu falei de força. É diferente. Eu posso cantar com muito mais volume. E esse exemplo que eu dei até agora de cantando com a voz grave com mais volume é muito mais fácil para mim, porque eu já sei aonde colocar bem a minha voz. Aí eu sei também aonde projetar bem a minha voz. Lembra? Esse módulo é o módulo elementar, base, alicerce. A gente precisa primeiro achar a postura da voz e depois a gente bota volume nela. Aí fica muito mais fácil, porque você já está bem posicionado, a sua voz já está bem colocada. Aí, para você botar mais pressão nela, fica muito mais fácil. Né? Agora, se você treina o exercício botando força, botando tensão no pescoço e não observando essas questões, isso vai fazer com que você treine errado, você adquira vícios que vão com certeza dar problema para você no futuro. Então vamos recapitular. Como é que nós vamos fazer o treino? Leve. Né? Como eu mostrei no início. Tá? Nunca. Não é momento de treinar assim agora. É suave. O que me importa agora é achar esse caminho. Esse caminho da sensação de bocejo. É como se a voz estivesse passando por trás da cabeça e resultando lá na frente. Lembra disso, imagina isso. O canto tem muito disso mesmo. Dessa coisa da sensação, da percepção. Imagina que o som está passando por trás da cabeça e resultando lá na frente. Ele não está saindo direto da boca. Ele não está... Eu não estou jogando o som dessa maneira. Eu estou fazendo... Percebe como é diferente a sonoridade? É muito mais cheio. Eu estou mostrando a técnica. A técnica é uma ferramenta que te dá liberdade de fazer qualquer estilo musical que você queira, tá? Então, não confunda técnica com estilo. Técnica é técnica, estilo é o que você vai fazer com a técnica, ok? Então, todas essas aulas são integradas, como você pode ver. Todas elas agora fazem sentido em uma coisa só, numa aula só. A gente está treinando a voz de peito, mas você tem que se lembrar da postura que você tem que ter, você tem que lembrar do apoio respiratório que você tem que ter para poder projetar a voz da maneira que eu estou te sugerindo a fazer. Levante o palato mole, jogue o som, imagine o som saindo por trás aqui, ó, lá em cima, por trás da cabeça. Não imagine a voz saindo diretamente para frente. Lembra dessa sensação de bocejo que a gente falou, de levantar o palato mole. Ok? Uma outra coisa importante para treinar a voz de peito e qualquer outra voz que a gente vai treinar no futuro. A boca. Não abra a boca. É a. Verticaliza a vogal, tá? Não espalha a vogal, não. Não faz isso. Não. Tá? Dica importante, para que você não deixe acontecer essa projeção frontal direto sem você aproveitar essa ressonância toda que você tem atrás, tá? Do palato mole e tudo que a gente já conversou a respeito dessa questão, ok? Então beleza, treina observando, treina de frente para o espelho de preferência, vendo se você está fazendo tudo isso. Assiste essa aula
quantas vezes você quiser. Ela é muito importante, tem muita informação aqui. Eu falei muita coisa que você tem que levar em consideração e observar e se perceber e sentir se está fazendo certo, ok? Essa aula da voz de peito é uma das aulas que vão conter naqueles vídeos que eu quero que você mande para mim, para ver se você está treinando certo ou não, ok? Depois tem um vídeo especial a respeito de o que você vai fazer, beleza? Então tá, a gente se vê na próxima aula. Valeu!